Paz do Senhor, meus irmãos. Domingo, 14 de junho de 2020. Estamos aqui mais uma vez na nossa classe, no nosso estudo da Palavra de Deus, na classe dos homens da Escola Dominical. Hoje foi o dia de culto, né? Eu não fui no culto hoje de manhã, vou hoje à noite. É o nosso primeiro culto presencial aí nesse período da quarentena. Espero que todos estejam bem aí e que você receba esse material para que a gente possa fazer o nosso estudo da palavra, tá bom? Só dando algumas orientações aqui, a gente foi falando ao longo dessas semanas, pontuando algumas coisas desse tempo e tudo, mas eu acho importante a gente voltar para a nossa rotina de estudo, né? E aí da revista Em Marcha, que é a revista que a gente utiliza na nossa escola dominical, na nossa classe. E o estudo, nós paramos no estudo, nós íamos entrar no estudo número 19, que fala com respeito à fé no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, tá? Então, obviamente a gente vai fazer como a gente sempre faz, que a gente não se limita somente ao estudo da lição, mas em procurar entender um pouco mais da carta, qual é o seu conteúdo, para quem ela foi escrita, algumas aplicações da carta, não somente a lição vai tratar na carta aos Hebreus, capítulo 10, tá? Quem quiser seguir aí, a gente tem lá no grupo da Sociedade de Homens a revista, né, em digital, e se você quiser saber do estudo, é o 19º estudo, e lá ele vai estar no capítulo 10, mas nós vamos começar fazendo esse estudo no primeiro capítulo, qual é o objetivo, o contexto dessa carta, para quem ela foi escrita, né, essa epístola aos Hebreus, tá? Então, eu queria que você ficasse, não sei quanto tempo a gente vai estar fazendo isso, né, qual o período, mas eu gostaria muito que a gente se dedicasse a ler essa carta, né, a passar por ela, a extrair o máximo que a gente consiga de tanto ensino, de tantas questões, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ensine através da palavra dele, tá bom? Então vamos lá, irmãos, estudo da epístola aos Hebreus, né? Hebreus é um outro nome dado aos judeus, tá? Essa carta foi escrita por um autor que nós não conhecemos, ele não é mencionado, ele não se apresenta nessa carta, tá? Alguns sugerem o apóstolo Paulo, né? Outros Lucas, Barnabé, Silas, qualquer que tenha sido o autor dessa carta, ele se refere no finalzinho dela, no capítulo 13, no verso 23, eu acho, a Timóteo como um irmão. E a gente, estudando essa carta, você vai ver que era um homem letrado, era um homem que conhecia do Antigo Testamento, porque ele vai tratar, e eu vou te falar qual é o objetivo dessa carta, né? Essa carta ela foi escrita para judeus cristãos, um pouco antes da queda de Jerusalém, porque os sacrifícios e as cerimônias religiosas elas não são mencionadas, mas eles são mencionados, porém não há nenhuma menção feita sobre a destruição do templo que aconteceu por volta do ano 70 depois de Cristo, tá? Então provavelmente ela foi escrita antes, porque não tem nenhuma menção à destruição, mas sim as cerimônias religiosas, né, que são mencionadas. E por que esse autor escreve a esses judeus cristãos, tá? Eles estavam passando por um grande sofrimento, provavelmente a perseguição ao cristianismo, tá? Que crescia nesse tempo, né? O autor escreve aos hebreus, aos judeus, que haviam crido em Cristo Jesus pela pregação dos apóstolos, né, há alguns anos, mas agora esses judeus estavam sendo perseguidos pelos próprios patrícios judeus, que permaneceram incrédulos. Alguns acham, e aí só, né, destacando, que algumas pessoas acham que a perseguição ela é boa, mas
que a igreja cresce. De fato, a gente viu isso acontecer em algumas situações, mas a gente não pode generalizar e achar que a perseguição sempre é boa, porque esses cristãos estavam sendo perseguidos. E nesse caso, estavam gerando neles dúvida, confusão, desânimo, né? Por que Deus estava permitindo aquele sofrimento? Então, como a gente tem vivido hoje também, né? Talvez um tempo difícil, as pessoas possam falar, esse tempo a gente tem que ir levantando bandeiras contra isso, né? Aprove a Deus que nós passássemos pela pandemia, que estivéssemos nesse tempo, nesse momento onde estamos aqui. O que a gente precisa aprender é que quanto mais as dificuldades, os sofrimentos, as perseguições vêm até nós, para onde de fato nós devemos nos voltar. E nos voltar para as Escrituras, para a Palavra de Deus, para a verdade de Deus, para que a gente não fique confuso, desanimado, questionando, né? Porque imagino que esses cristãos estavam sofrendo perseguição. E a perseguição que eles sofriam, irmãos, imagina que eles viviam naquele contexto, né, judaico, aquele contexto das leis, de tudo aquilo que tinha sido ensinado aos seus pais, e agora eles se convertem a Cristo, né, recebem a Cristo, confessam Cristo, entendem Cristo, o sacrifício de Cristo, e agora aqueles outros que estão à sua volta ali perseguindo também e querendo, e muitas vezes até sendo tratado na perseguição como alguém que tem que negar, que é perseguido por familiar. Então, uma situação difícil mesmo, né? Viver essas dificuldades. E aí, essa carta, ela vem exatamente para fortalecer, encorajar e para mostrar para aqueles irmãos, para aqueles cristãos, a suficiência de Cristo, que Cristo era suficiente. E aí ele vai fazer uma leitura, né, de todo o panorama que aquelas pessoas conheciam e mostrando para eles a suficiência de Cristo, tá? Por causa da perseguição, muitos cristãos estavam abrindo mão do cristianismo e querendo retornar ao judaísmo, né? Voltar à prática judaica significava voltar ao cumprimento das leis, dos mandamentos, das cerimônias religiosas, que eram todas essas coisas sombra do Messias prometido e que agora veio, cumpriu a lei, cumpriu e os profetas, né? Jesus venceu o pecado, quebrou todas as barreiras que impediam que o homem estivesse na presença de Deus e pela graça concede vida eterna aos homens. Aquelas pessoas se convertendo a Cristo, né? E agora ficando com medo e querendo voltar ao princípio. O objetivo da carta é mostrar a suficiência de Cristo e a sua superioridade à antiga aliança e ao judaísmo. Ele mostra na carta que Jesus é superior a anjos, Moisés, a Arão, aos sacerdotes, aos sacrifícios que eram feitos no templo. Então, esse é o objetivo da carta, tá? Nós vamos começar hoje no capítulo 1 e a gente vai ficar apenas nos primeiros 4 versículos, porque aqui a gente vai ter um tempo pequeno, mas é um tempo para início dessa carta, tá? Então, vamos ler os 4 primeiros versículos e aí a gente vai falando deles, né? Hebreus 1 diz assim: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, o autor começa descrevendo, né, que havendo Deus, né, outrora, né, antes, ele diz, nos tempos antigos, antes, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então ele diz que Deus falou, Deus se revelou de muitas maneiras através do Antigo Testamento, né? Ele se manifestou
houveram manifestações através de profetas, sinais, prodígios, e agora ele se revela em Jesus Cristo. Então, Deus falando de muitas vezes, e Deus falou por muitas vezes, né? No Antigo Testamento ele falou muitas vezes, os sacrifícios eles eram repetidos, porque eram incompletos, mas em Cristo ele fala de uma vez por todas, de modo definitivo. Ele veio a esse mundo uma vez e executa todo o seu plano, né? Então Deus falando antes por muitas vezes, e falando muitas vezes por quê? Porque lembra que os sacrifícios eles eram repetidos, né? O sacrifício sobre o pecado, a ida ao templo para se sacrificar, para se purificar, havia todo um ritual onde era necessário que o povo judeu servisse a Cristo. Então Deus falando por muitas vezes e de muitas maneiras, né? Deus falava pelos profetas, Deus falava através de sonhos, por aparições, né? Em teofania, que era a sarça ardente, você vai lembrar daquele momento. Aquilo era uma teofania, era Deus se revelando ali, Deus aparecendo ali. Então, Deus fala ali, antes Deus havia falado de muitas vezes, né? Por muitas vezes, os rituais eram repetidos, de muitas maneiras, né? Dessas maneiras. Cristo agora, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Só para a gente entender também, o que são os últimos dias? Qual é esse período? Isso se refere à escatologia, ao final dos tempos. Os últimos dias são um intervalo entre a primeira vinda de Cristo, né? Cristo veio ao mundo, quando Cristo morre e ressuscita, essa é a primeira vinda de Cristo, até a segunda vinda de Cristo, quando Cristo vai voltar, quando Cristo retornar para buscar a sua igreja, aquilo que nós esperamos e aguardamos no Senhor. Tá? Então, esse intervalo são os últimos dias. Imagina que isso aqui aconteceu em torno do ano 60 depois de Cristo. Eles já estavam vivendo os últimos dias, que é esse período entre a morte de Jesus e a segunda vinda. E nós estamos nos últimos dias. Então, havendo Deus antes falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, que eram os últimos dias que eles viviam, que são os últimos dias que eu e você estamos vivendo, ele nos falou pelo Filho. Então, ele agora faz... Olha o que o autor faz. Ele faz um contraste das maneiras que Deus faz, porque ele falou aos pais pelos profetas, né? No verso 1 ele diz, ele falou através dos profetas. Nesse período agora, que aqueles estavam vivendo e que nós estamos vivendo, ele nos falou pelo Filho. E aí, por que essa carta, ela mostra a superioridade de Cristo? Cristo é superior aos profetas, porque agora ele nos fala pelo Filho, e agora ele faz um contraste pelo Filho, e aí ele diz quem é o Filho de Deus, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Através de Cristo, Deus criou todas as coisas. Ele é o resplendor, ele é a exata expressão do seu ser. No verso 3 ele vai dizer, né, a quem constitui, no verso 2 ainda, quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Nele Deus cria todas as coisas. Então o autor começa mostrando que há um contraste muito grande entre os profetas, a maneira que Deus falou lá atrás. Não é que Cristo anulou, mas Cristo cumpriu todas as coisas. Cristo é o resultado final das promessas que haviam sido feitas lá atrás, no Antigo Testamento. O cumprimento de tudo aquilo que Deus havia dado, o povo que Deus havia separado para ele, agora em Cristo Jesus, ele cumpre e ele coloca, o autor aqui coloca a revelação de Deus em superioridade a todas essas coisas. Então, qual é o objetivo dele? Mostrar a suficiência de Cristo
e a superioridade de Cristo. Ao longo da carta a gente vai ter a oportunidade de passar por isso, porque conforme eu falei, né, ele vai mostrar que Cristo é superior aos anjos, a Moisés, aos sacerdotes, a superioridade dele, ele é superior a todas essas coisas. Né? E quem é esse a quem o Senhor o fez herdeiro? Deus o faz herdeiro de todas as coisas. Né? Nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo, o Filho, herda todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, era isso que o autor queria lembrar aqueles judeus que estavam se sentindo perseguidos, com medo, com vontade de voltar às antigas práticas, a retornar e anulando aquilo que havia sido feito completo, porque o sacrifício de Cristo foi completo, a entrega de Cristo na cruz foi completa. Então, o autor quer mostrar para eles, e isso serve muito para nós nesse tempo hoje, oportuno a gente tratar sobre isso, porque muitas vezes a gente fica preocupado, pensando e olhando e vendo se para onde ir, né? E para onde voltar. Eu fico pensando, irmãos, esse tempo que a gente está vivendo, e hoje, né? Especificamente hoje, diante de todo o cenário que a gente está vivido de incerteza, insegurança, medo, aflição, que talvez quando nós realmente, de fato, nos dermos conta, quando a gente está num processo aí de retorno, do retorno de estarmos juntos, né? Talvez a gente dê falta de muitas pessoas, porque talvez vão se sentir exatamente como aqueles judeus estavam se sentindo ali, com vontade de abandonar tudo aquilo. Por quê? Porque ficaram perdidos ao longo do caminho, sem entender que Cristo, a suficiência de Cristo e a superioridade de Cristo a todas as outras coisas. Cristo é superior à pandemia, Cristo é superior às dificuldades, às limitações, a tudo aquilo que nós estamos vivendo, né? O sacrifício dele, a entrega dele, o amor dele por nós é superior a todas essas coisas. Então devemos estar em Cristo, devemos estar firmados nisso. E era isso que o autor queria. E eu queria que a gente também, né, olhasse para isso e visse a superioridade de Cristo em todas as coisas. Porque ele fez a quem constitui herdeiro de todas as coisas, né, pelo qual também fez o universo. Verso 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, a expressão exata do ser de Deus. Né? Cristo vem, nasce de mulher, se torna um de nós, se esvazia, se torna um de nós, para nos revelar esse Deus que é invisível, mas que se torna visível a nós em Cristo Jesus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Imagina, irmãos, imagina que o universo hoje, né, sendo sustentado pela palavra do seu poder. Ainda hoje, né, o Senhor sustenta todas as coisas. Imagina que somos sustentados, o universo hoje girando. Se a gente for lembrar dos estudos, quando estudávamos como funciona todos os movimentos da Terra, como esse planeta, o universo é sustentado pela palavra do seu poder. Então, esse é o nosso Deus. E às vezes a gente fica preocupado, seguro e com medo, meu Deus, e de fato sentimos medo. Somos a todo momento ameaçados por grandes situações e problemas. Mas imagina o Deus que sustenta todo o universo, todas as coisas pela palavra do seu poder. Né? Então, lembrar, a palavra de Deus nos mostra que servir ao Senhor, e quem é o Senhor? Ele é resplendor, ele, o Filho, é a expressão exata do seu ser, do ser desse Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Né? Ele faz a purificação dos pecados, finalizou em Cristo a purificação que foi feita por muitas vezes. Olha só, depois de ter feito a purificação dos pecados, e aí você vai lembrar que havia todo aquele ritual, né?
de oferecer sacrifício no templo, ir até o sacerdote, levar o animal, o sacrifício, o sumo sacerdote que oferecia o sacrifício uma vez ao ano pelos pecados do povo. Cristo, depois de ter feito a purificação, Cristo purificou de uma só vez no seu sacrifício. Ele faz a purificação dos pecados de uma vez por todas. Finalizou em Cristo. A purificação foi feita, que era feita por muitas vezes. Nele foi feita a purificação. Depois dele ter feito a purificação, se assentou à direita da majestade nas alturas. E aí ele mostra agora onde o Senhor, né, Jesus morreu, ressuscitou e está à direita da majestade de Deus nas alturas. Isso aconteceu quando Cristo foi assunto aos céus, quando Cristo ressuscita e volta para o Pai, e aí ele se assenta à direita da majestade nas alturas. Então, o autor aqui, irmãos, nesse início, ele quer mostrar para nós a superioridade e o poder de Cristo, tá? E sabe por que é importante a gente pensar nisso aqui? Porque muitas vezes hoje, muitos hoje ainda parecem não ficar satisfeitos com a suficiência e com a simplicidade do Evangelho. Assim como aqueles homens que estavam sendo perseguidos ali, estavam com medo, estavam querendo retornar a antigas práticas, a antiga vida, ao antigo formato onde eles viviam, porque talvez tivessem visto em Cristo isso, mas será que a gente não precisa acrescentar, a gente não precisa voltar ao templo, voltar às práticas, voltar a toda aquela estrutura? E a gente vê hoje, muitas vezes, as pessoas também querendo voltar a antigas práticas, a amuletos evangélicos, a coisas, a objetos, querem utilizar daqueles elementos do Antigo Testamento, voltar à prática do templo antigo, voltar E muitas pessoas hoje ainda, no nosso tempo, ainda indo atrás dessas coisas, querendo voltar a todas as práticas que foram deixadas lá atrás, né? Porque Cristo, o Filho de Deus, quem Deus constituiu como herdeiro de todas as coisas, pelo qual Ele fez o universo, Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, que sustenta todas as coisas pela palavra, se tornando tão superior aos anjos. Os anjos, havia um papel importante dos anjos, mas o autor mostra que Cristo era superior a tudo aquilo que havia sido feito, né? E nós hoje, irmãos, precisamos ainda assim lutar hoje e ficar satisfeitos. Essa minha camisa até ela fala sobre simplificar. Por acaso eu tinha colocado ela, depois eu fiquei lendo e falei, ué, gente, tem a ver com o que a gente está falando, a simplicidade, a suficiência e a simplicidade do Evangelho, né? Não precisamos mais daquelas práticas do templo, dos objetos, dos sacrifícios, porque em Cristo tudo isso se cumpriu. Cristo é suficiente, Ele é a revelação de Deus, Ele é o que cumpriu todas as coisas, e muitas vezes as pessoas querendo colocar, aplicar, levar coisas para dizer que é necessário, que é preciso incluir, preciso colocar. Irmãos, não tem. Em Cristo, o autor quer mostrar que Cristo é suficiente, a suficiência dele. Deus antes falou, ele não anula a forma com que Deus fez, né? A forma com que Deus usou para separar o povo para ele, a instrução que Deus deu através das leis, dos mandamentos, dos profetas, de toda aquela prática que a gente vê no Antigo Testamento, mas em Cristo, e ele leva isso para Cristo, a superioridade de Cristo em relação a todas essas coisas, todos aqueles rituais em Cristo se cumpriu, Cristo triunfou sobre principados, potestades, Cristo na cruz, Cristo triunfou. Então, não havia necessidade de voltar a antigas práticas e voltar àquilo que eles estavam sendo perseguidos, porque
os, 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 muitos dos judeus e os romanos também perseguindo, né, perseguição que aconteceu naquele tempo para que eles voltassem. E muitas vezes nós estamos sendo perseguidos hoje ainda, perseguidos por muitas situações, pelas situações, pelas rotinas, por tudo aquilo que acontece no nosso meio. Somos perseguidos também e somos estimulados a deixar o Evangelho e a acrescentar alguma coisa ao Evangelho e a querer colocar alguma coisa, a trazer uma nova revelação. Irmãos, aqui o autor diz, antes Deus falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, e nos últimos dias a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Então em Cristo se cumpriu. Não há revelação superior a essa. Tem gente que hoje ainda no nosso tempo, né, valoriza os sonhos, as visões, as revelações, mas não valorizam a Escritura. O que foi escrito. Não há nova revelação, não há nova fonte, não tem... Conhecer a Cristo e a Escritura, você já conheceu tudo. Porque, havendo antes, Deus lá atrás falado de muitas maneiras, não tem novas revelações. Deus já falou com respeito a si mesmo. Ele falou como? Pelo Filho. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, a revelação está aqui. A revelação já foi dada. Aquilo que nós precisamos saber, aquilo que nós precisamos saber de Deus, Deus pode falar ao teu coração, Deus pode trazer uma instrução. Agora, revelação nova não, a revelação está aqui. Algumas experiências você pode ter com o Senhor, né? Deus, o Espírito Santo te trazer luz, iluminação ao que tá, mas aquilo que já foi revelado. Tem uma iluminação nova, uma coisa nova, porque já foi cumprido, já foi feito. A revelação de Deus foi em Cristo Jesus. Né? Aquilo, todos os rituais eram sombra, os sonhos, as visões, as aparições, aquilo tudo que aconteceu, aquilo vinha de Deus. Mas em Cristo isso tudo se cumpriu. Por isso ele diz, ele fecha o roteiro. Havendo Deus, né? E havendo Deus, não foi... Era Deus fazendo aquilo, né? Falando por muitas vezes, muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias, né? Nesse período em Cristo, quando Cristo cumpriu todo o sacrifício, todo o plano, nos últimos dias que compreende a morte e a ressurreição de Cristo, ali começa até a segunda volta de Cristo. Nesses dias, então, nesse tempo que a gente está vivendo, ele já nos falou a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas, de tudo. Então, não tem nova revelação, uma revelação superior. A gente vê ainda a gente buscando, esperando uma nova revelação que vai vir um negócio. Não tem, irmãos, a revelação está aqui. Que o Senhor já nos revelou, já cumpriu o seu propósito, já fez todas as coisas. E esse é o Cristo que foi revelado. Cristo já foi revelado. Existe um Cristo que muitas vezes é fabricado, que é produzido. Não é o Cristo que é revelado, mas que está sendo fabricado para trazer algum ensino para a gente. Esse não é o Cristo das Escrituras. O Cristo das Escrituras é o Cristo que foi revelado, né? O Senhor nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Fez a purificação pelos nossos pecados, ele é suficiente, né? E se assentou à direita da majestade nas alturas. Tá? Nós vivemos uma cultura, o Brasil é um lugar, né, influenciado, cheio de sincretismo, cheio de muitas influências. Né? Existe um Cristo que é ensinado, que é fabricado, que muitas vezes é falado, que não é o Cristo revelado. Né? Nós somos influenciados pelo catolicismo, pelo kardecismo, pelas culturas afrodescendentes, muitas culturas. Né? E a gente precisa buscar em Deus a revelação de quem Ele é. Porque são muitas vozes falando muitas coisas com respeito a Cristo. Né? Existe a cultura, e no nosso meio mesmo, a cultura do Cristo que é um milagreiro, curandeiro, que
que cura todas as coisas. Deus cura? Deus cura. Agora, a obra de Cristo é muito superior à cura física, à nossa cura física, né? Cristo se revelou para revelar Deus a nós e cumprindo todas as coisas, muito mais do que o Cristo que faz milagre, que cura, que ele pode fazer, ele é Deus. Ele faz, agora, muitas vezes nós somos ensinados e orientados de um Cristo que faz milagre, que cura, e como se a obra de Cristo se resumisse a isso, a curar a nossa carne física, o nosso corpo físico. E esse corpo que perece, que vai passar, que sofre todas as enfermidades, doenças, aflições, angústias desse tempo. Mas muita gente acredita e olha para um Cristo. Esse Cristo muitas vezes é um Cristo que é fabricado, não é um Cristo que é revelado. Essa revelação do Filho de Deus. Sabe? Existe aquele Cristo também que é morto, né? Que é aquele Cristo do crucifixo, aquele Cristo que foi morto. Poxa, tem gente até que pensa assim, poxa, mas ele não precisava ter morrido, né? Sofreu tanto, e vê aquela imagem de Cristo, do Cristo que foi morto, crucificado ali. Irmãos, ele triunfou na cruz. Na cruz ele triunfou. Ele expôs a vergonha, principados, potestades, porque ele triunfou. Ele não foi derrotado ali. Pilatos fala, eu dou a minha vida. Não são vocês que tomam ela de mim, mas eu voluntariamente dou. Né? Havia um propósito de Cristo, o amor de Cristo, a revelação de Deus em salvar o homem em Cristo Jesus. Né? E às vezes a gente está assim, mas coitado de Cristo, né? Foi morto. Como se aqui não fosse... Havia o propósito e havia a entrega de Cristo. Né? Cristo triunfou na cruz. Eu me lembro, hoje eu acho que menos, né? Eu não sei como é que está isso, não vejo muito, mas há uns anos atrás a gente via muito o Cristo que, por exemplo, a LBV chamava atenção, né? Um Cristo louro, de olho azul, que era para ajudar as criancinhas, os pobres, e aquele Cristo ali, naquela aparência, presos. Irmãos, a gente precisa, todos esses exemplos são caricaturas de um Jesus que é fabricado, mas que não é o Jesus revelado. Aqui nós vamos ver o poder de Cristo, assim, né? A autoridade de Cristo, a superioridade, a suficiência de Cristo, tá? Essa carta vai tratar muito, eu quero muito que a gente passe por ela, eu estou te estimulando aqui simplesmente nesses 4 primeiros versículos. A gente tem um tempo muito pequeno aqui, é só uma introdução, mas para você também ser fortalecido, instruído na palavra de Deus, e que a tua expectativa esteja nesse Cristo, sabe? Não nas antigas práticas e não nos antigos hábitos, e entendendo a superioridade, porque ele diz, tendo se tornado tão superior quanto herdou o mais excelente nome do que eles, aqui ele se referindo aos anjos, né? Porque havia também todo um entendimento sobre os anjos, e aí ele começa, e aí nos versículos seguintes ele vai mostrar, né, que Cristo, porque, mas eu não vou conseguir entrar nos versículos que vem à frente, porque a gente vai ter que ter um tempo pequeno aqui, mas eu queria que você já nessa introdução da carta aos Hebreus, que você entendesse a superioridade de Cristo, a suficiência de Cristo, o poder de Cristo para salvar o homem, para cumprir o propósito, para revelar Deus a nós, e que a gente fosse fortalecido na palavra, não naquilo que é produzido, naquilo que nas influências que a gente tem no nosso meio, daquilo que a gente já aprendeu até aqui, ou ouviu até aqui, mas que a gente fosse para o Cristo que é revelado nas Escrituras, sabe? Cumprindo o objetivo de revelar Deus ao homem, a nossa revelação, aquilo que nós conhecemos de Deus em Cristo Jesus, está aqui revelado na Escritura.
né, que você possa então meditar nisso. Se você quiser, eu queria ao longo dessas semanas a gente ir expondo um pouco mais dessa carta, né, nesses 4 primeiros versículos a gente falando disso, da superioridade de Cristo e da suficiência dele, assim como o autor de Hebreus escreveu para eles, e que isso valha para mim e para você ainda hoje como instrução, orientação da palavra de Deus, tá bom? Espero que você medite aí nesse tempo, se dedique a ler esse capítulo ou alguns capítulos da carta aos Hebreus, para que a gente possa... O assunto da lição ele vai falar sobre a fé, que está lá em Hebreus capítulo 10, mas nós vamos passar por essa carta tentando extrair dela o máximo que a gente puder, porque ela tem muito mais para nos oferecer, tá bom? Que Deus abençoe vocês aí, que a gente possa estar firmado nas palavras e na promessa de Cristo. Vamos orar então, agradecendo ao Senhor e pedindo a Ele que nos conduza. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua suficiência, Senhor, porque o Senhor é suficiente para salvar, para perdoar pecados, para nos purificar, para, Senhor, nos receber, Senhor, na tua presença. Em Cristo Jesus somos atraídos e somos feitos de novo, Senhor. Somos atraídos à tua presença. Pai, em nome de Jesus, que tu possa, Senhor, nos instruir, nos trazer, Senhor, cada dia mais, Senhor, a alegria, o fortalecimento, a fé no teu nome, na tua suficiência, no teu poder, que possamos rejeitar, Senhor, todo o ensino que quer levar e adicionar coisas, Senhor, para a nossa instrução e para a nossa orientação na tua presença, Pai. Deus, quantas vezes somos influenciados, somos instruídos, Senhor, erroneamente, segundo palavras, Senhor, de um Deus que não é verdadeiro, que é um Deus que é fabricado, mas não é o Deus que é revelado, o Cristo revelado através das tuas Escrituras. Senhor, com tão poucas, em apenas 4 versículos aqui, quão grande é, Senhor. Podemos saber quão grande é a tua revelação de quem o Senhor é, da tua obra, do teu sacrifício perfeito por nós. Senhor, que nós possamos ser instruídos na tua palavra. Queremos, Senhor, rejeitar, Deus, todo o ensino contrário à tua palavra. E, Senhor, ficar somente com a tua palavra, Senhor, só a Escritura, Senhor, somente a tua Escritura, Senhor. Seja para nós o motivo e a instrução de conhecermos ao Senhor. Obrigado, Deus, por esse tempo. Abençoa, Senhor, os meus irmãos, fortalece a cada um, Senhor. Tu sabes, ó Deus, a necessidade de cada um. Nos sustenta, Jesus, com a tua palavra, nos instrui, nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, que possamos, Senhor, sempre fazer escolhas que glorifiquem ao teu nome. Obrigado, Jesus, obrigado pelo teu sacrifício, pelo teu amor. Obrigado, Deus, pela revelação em Cristo Jesus, de que o Senhor é Deus, de que o Senhor é poderoso, de que o Senhor é suficiente para nós. Abençoa-nos, Senhor, guia a tua igreja, Senhor, fortalece o teu povo. Nós te pedimos e louvamos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Uma semana abençoada para você.